Olá, queridos alunos e queridas alunas, bem-vindos e bem-vindas à nossa resolução da prova de vendas e negociação do Banco do Brasil 2023. Sim, a prova foi ontem, né, do domingo. Eu estou gravando essa aula na segunda-feira para corrigir as questões para vocês, na verdade fazer um comentário da prova, né, e correção das questões ali. Eu vou corrigir as 3 provas nesse vídeo, as provas A, B e C, sim, eram 3 provas diferentes, A, B e C. Vou corrigir nessa ordem. Então, se a sua prova for a prova A, vai ser a primeira que eu vou corrigir. Se a sua prova for a prova B e não quiser assistir todas, passa um pouquinho o vídeo para frente. E se a tua prova for a C, também não quiser assistir a A e a B, passa mais adiante no vídeo, que vai estar mais no final a prova C. Combinado assim? Então, vamos embora. Vendas e negociação. O que eu tenho a dizer primeiro sobre as provas, tá? Foram provas dentro do esperado. Dentro do esperado. Nós já tínhamos feito, né, no meu módulo isolado de vendas e negociação, nós já tínhamos feito questões ali de, sei lá, 99% do que caiu. Né? No próprio simulado que eu disponibilizei para os alunos, eu montei um simulado 2 semanas antes da prova ali, com 35 questões. Eu fiz um simulado com 15 e outro simulado com 20 questões. Tá? Foram 35 questões ao todo de simulado, e tem algumas que foram muito parecidas com o que caiu na prova, inclusive. Então, os alunos estavam preparados muito bem, o feedback que eu tive dos meus alunos foi muito bom, tá? Inclusive, se você é meu aluno, tá assistindo aqui, escreve aí embaixo, dá o feedback aí, se você é meu aluno, para escrever, porque às vezes, dizer que os alunos foram bem, todo mundo na internet diz, né? Agora, se você é meu aluno e está assistindo, deixa o feedback aí embaixo no vídeo, diz assim, ó, Ravazolo, ó, eu fui teu aluno, eu fui bem, só para o resto do pessoal ver, ó, realmente a galera foi bem. Eu tive aluno que gabaritou, aluno que acertou 14, aluno que acertou 15, 15 era gabaritar, aluno que acertou 13, né? Então, a média do pessoal foi muito boa, porque a prova foi típica. Não se pode dizer que foi uma prova atípica da Sesgran Rio na parte de vendas e negociação. Eu não estou falando do resto. Estou falando de vendas e negociação, por favor. Beleza? Então, vamos começar então pela prova A. Última coisa que eu queria dizer. O pessoal perguntou assim, ó, Rafael, das 3 provas, tinha uma mais fácil, média e difícil? Na minha percepção, tá? A prova C era a mais fácil. Depois, a prova A. E a prova menos fácil era a prova B, tá? Essa é a minha percepção. C foi a mais fácil, A foi a segunda e B foi a menos fácil. Eu não achei nenhuma prova difícil, tá? Não achei. Achei uma prova bem acessível, mas essa é a minha ordem da minha percepção. Se é uma percepção diferente, inclusive, pode colocar aqui embaixo. Não tem problema nenhum, a gente conversa. Certinho? Vamos para a correção? Então, vamos embora, começando pela prova A. Olha aqui. Começando, parte de vendas e negociação começava na questão 56, tá? De todas as provas. Essa aqui é uma questão sobre o estatuto da pessoa com deficiência, e aí ele conta uma historinha, né? Que um deficiente visual chega na agência, lá na agência descobre que tem uma enorme fila, cadê aqui, ó, longa fila, e aí pergunta o que ele faz. Bom, nós sabemos, Estatuto da pessoa com deficiência, artigo 9º, ele fala que a pessoa com deficiência tem direito a prioridade de atendimento. Ponto final. Então, olha só, confronta com o princípio da igualdade? Não, não tem confronto nenhum. Caracteriza um privilégio, tá? Olha só, ele diz aqui, ó, que o gerente, detalhe importante aqui, é que é pro acompanhante também, ó. Um caixa, um atendimento prioritário para a pessoa e para o acompanhante. Isso está lá no artigo 9º também, que a pessoa com deficiência e o acompanhante têm direito à prioridade. Então, isso está certo, não contrasta com nada, não é privilégio nenhum, está em dissonância, não é dissonante, pelo contrário, é consonante, né? Está em consonância, ele converge com o estatuto. Realiza o direito de receber o atendimento prioritário, tá aqui, esse era o gabarito. Eu marquei em amarelo o gabarito, porque isso aqui não é para a gente fazer as questões, isso aqui é uma correção da prova, e eu estou apontando qual foi o gabarito da banca, que era a letra D, e tá certo. E é uma medida sem proteção no estatuto? Claro que tem proteção. Artigo 9º, prioridade para a pessoa com deficiência e seu acompanhante. Questão tranquila, letra D. Questão 57 era uma questão sobre o CDC. E CDC, você que é meu aluno sabe, eu não dou essa matéria.
Tá? Eu não dou matéria que eu não domine, eu não dou matéria que eu não trabalho no dia a dia. Isso está tudo com deficiência, é uma lei que eu dou. LGPD é uma lei que eu dou, porque são coisas que eu trabalho no meu dia a dia. E toda a parte de marketing, vendas, eu trabalho no meu dia a dia. Agora, CDC não é um assunto que eu domine, por isso eu nem me aventuro. Então, pulamos a 57, não vou comentar. Questão 58. A questão 58 é sobre a resolução 4860, que é justamente a resolução sobre ouvidoria. E essa é uma questão tão tranquila, ela era muito óbvia. Por quê? Ele conta uma história de um cliente aqui, ó, que fez um monte de reclamações e a instituição financeira nunca resolveu. Aí ele queria saber, pô, eu fiz um monte de reclamação, o que eu posso fazer? Resolução 4860. Reclama para ouvidoria. Então, a resposta só poderia ser ouvidoria. Por quê? Porque a resolução 4860 ela fala sobre a ouvidoria. Era muito óbvio, muito tranquilo. Bastava lembrar que a resolução 4860, que está no edital, ela versa sobre a ouvidoria, que você acertava. Letra D de dado, nosso gabarito. Questão 59. Bom, questão sobre dilema ético, né? Isso aqui é um ponto que a banca vem cobrando em todas as suas provas de banco. A Sesgran Rio vem cobrando em todas as provas de banco a parte do dilema ético. E aí eu falei para os alunos, tanto na aula quanto na nossa revisão, né, para os alunos do meu módulo de vendas e negociação, eu falei o seguinte, ó pessoal, a literatura sobre esses dilemas éticos é uma literatura um tanto quanto superficial, assim, ó, não tem grandes explicações. E aí eu dei algumas dicas para os alunos para identificar os dilemas éticos. Eu disse lá, ó, quando o vendedor oferecer um presente, alguma coisa para o cliente, para que ele feche o negócio, isso é suborno, propina. Olha aqui, propina é a letra A. O aliciamento, não, a banca nunca cobrou isso, assim como desafio tácito também não. As três opções aqui de dilemas éticos que estão na literatura que a banca usa são ou propina, ou espionagem, ou conflito de interesse. Então, propina seria o vendedor dar um presente, né, alguma coisa para o cliente, para que o cliente feche o negócio. Não é o caso aqui. A história que ele conta não é isso. O que é o conflito de interesses? E aí vem uma questão importante. Na literatura de conflito ético, dilema ético, o conflito de interesses é um conflito entre o interesse do vendedor e o interesse da sua própria empresa, mas também pode ser em relação ao interesse do cliente. E é isso que gera confusão. Mas daí, na aula de revisão, eu deixei claro para os meus alunos o seguinte, a banca Sesgran Rio gosta de cobrar conflito de interesses no contexto de um conflito entre o interesse do vendedor e o interesse da sua própria empresa. Por exemplo, um vendedor do Banco do Brasil, lá o bancário, né, um funcionário do Banco do Brasil, que ele oferece um produto para o cliente para bater uma meta, alguma coisa assim que ele precisa, sendo que esse produto vai dar prejuízo para o banco. Ou seja, o interesse do vendedor colocado acima do interesse do banco, da sua própria empresa. É assim que a Sesgran Rio gosta de caracterizar o conflito de interesses. E espionagem é quando... Opa, deixa eu deletar isso aqui. Espionagem é quando ocorre o acesso a uma informação que ele não deveria acessar. Quando ele espiona, é quando ele acessa uma informação indevida. E se a gente ler a historinha, ele vai falar justamente isso, ó, que o vendedor foi orientado a acessar uma base de dados com informações que o banco mantinha ilicitamente, ou seja, ele estava acessando uma base de dados que ele não deveria acessar. Ou seja, ele espionou a vida do cliente, acessando uma base de dados que ele não deveria acessar. Portanto, aqui, o gabarito está correto. Espionagem, eu tinha falado isso para os alunos na nossa revisão, né? Os alunos me falaram, Ravazolo, caiu espionagem, não vai acreditar. Tô louco para ver a questão. Tá aqui a questão. Então, propina seria se ele oferecesse um presente para o cliente, não é o caso. E conflito de interesses, um conflito, a banca gosta assim, tá? Um conflito entre o vendedor e a sua própria empresa. Não é o caso. O conflito aqui é que ele acessou informações indevidas, ou seja, ele espionou. Letra C. Questão número 60.
já teve um aluno que disse assim, Rafael, tu fica justificando as questões da banca. Teve um cara que disse para mim uma vez. Eu falei, cara, eu não justifico as questões da banca. Eu justifico a matéria com base na matéria. Eu dei para os meus alunos justamente assim. E caiu na prova justamente assim, porque é o perfil da banca. Rafael, tu acha que cabe recurso? Não, não cabe, porque é o perfil da banca. Entendeu? Por isso que a gente tem que estudar conforme os autores da banca. Se a gente estudar com autores que não são os da banca, aí a gente pode ter 3 respostas diferentes. Mas não é o caso. A Cisgran-Hill, você sabe, é uma banca que não costuma anular questões, a não ser que seja extremamente errada, ela não anula. Eu costumo dizer assim, ó, se caiu que 1 mais 1 é igual a 3, a Cisgran-Hill não anula. Ela só vai anular se caiu que 1 mais 1 é igual a 18. Agora, 1 mais 1 é 3, tá na margem. Tá? É assim é o perfil Cisgran-Hill, não adianta querer brigar com a banca. Então, nossa questão ali tá, letra C, correta. Questão número 60 da prova A. Ele quer saber a taxa de abandono. O que é a taxa de abandono? É a quantidade de clientes que começou a compra e não terminou. Sabe quando tu entra num site, coloca um monte de coisa no carrinho e não compra? Aquilo lá é a taxa de abandono. Bom, e o que ele dava aqui de informação? As compras que foram iniciadas, ou seja, o total, e as compras que foram finalizadas. O que é o abandono? Abandono é isso aqui menos isso aqui. Abandono é o que foi iniciado menos o que foi finalizado. Então, qual foi o abandono da primeira aqui? O abandono da primeira foi 480 menos 400 é 80. O abandono da segunda, 220, 600 menos 380. O abandono da terceira, 350. O abandono da quarta, 120. E o abandono da última, 150. Como é que a gente calcula? A gente pega a quantidade que abandonou e divide pelo total que iniciou. Então, vamos lá. Pode fazer a mão aí, mas eu vou fazer meio que de cabeça. Se eu pego 80 dividido por 480, 80 dividido por 400 daria 20%. Ou seja, dividido por 480 dá menos de 20%. Tá? Então, essa aqui dá menos de 20% de taxa de abandono. 80 dividido por 480 dá menos de 20%. Vou arredondar só para ficar fácil ali. Eu vou arredondar ali para 15%, tá? Tô arredondando tosco, eu sei, tá? Mas, então, digamos ali que 80 dividido por 480 dá em torno ali de 15%. Então, dá menor do que 20%. É isso que interessa. A segunda dá 220 dividido por 600. Pô, 220 por 600, 220 é mais de 30%, né? 220 é mais de 30% de 600. Então, já não pode ser o W. 350 dividido por 800, pô, 350 dá quase metade de 800. Ou seja, é quase 50%, é muito mais do que 20%. Então, ele quer a menor taxa, né? Então, a menor taxa até agora é menor do que 20%. 120 dividido por 450, 120 por 450 dá em torno de 25%, mais ou menos ali 25%, né? 120, 25% daria se fosse 103, não, 103, 113, se fosse 113 daria 25%, então dá um pouquinho abaixo de 25%, ou seja, dá maior do que 20 também. Estou fazendo de cabeça, tu pode fazer à mão ou usar a calculadora aí, tá? E o outro, 150 por 580, dá em torno também de 30%, um pouco menos de 30%, não, peraí, se fosse 600 daria 25%, então dá um pouquinho acima de 25%. 150 sobre 580 dá um pouquinho acima de 25%. Também dá mais do que V. Então todas as outras são maiores. Fiz de cabeça aqui e já deu para ver que V é o que tem a menor taxa de abandono, que é a única menor do que 20%. Faz calculadora e tu vai ver. Letra A é a menor taxa de abandono. Questão 61. Questão 61 é outra que eu falei na aula, falei na revisão. A banca tem cobrado em todas as provas de concurso de banco sobre isso. O quê? As dimensões lá da qualidade de serviço, as 5 dimensões da qualidade de serviço. E aí tem uma palavrinha mágica que define aqui, que é, ó, o gerente de uma agência analisou os padrões de qualidade e iniciou uma série de treinamentos focados na
execução de serviço prometido. Foco na execução do serviço prometido. Ou seja, entregar o serviço conforme prometido. O nome disso, confiabilidade. Esse é o conceito de confiabilidade. A gente viu na aula, a gente viu na revisão. Falou a entregar conforme prometeu. Marca confiabilidade. Tá aqui, ó. Rafael, e os outros? Entrega não existe. Resposta não existe, não é dimensão da qualidade. Empatia seria ofertar um serviço individualizado, não é o que está aqui. E tangibilidade, ele teria que falar de algum fator tangível, não é o que está aqui. O que ele falou? Entregar o serviço conforme o prometido. O nome disso, confiabilidade, uma das 5 dimensões da qualidade em serviços. Então tá aí, letra E. Vamos para a próxima, questão 62. Os 5 As. Bom, isso aqui a banca foi lá no livro do nosso amigo Kotler, tá? O Kotler, no livro, quando ele fala de marketing 4.0, que é a transição do marketing tradicional para o marketing digital, tem uma hora que o Kotler fala dos 5 As. Os 5 As são uma espécie de funil. Tá? Não, ele não chama de funil, mas é uma espécie de funil. Aquela ideia de tu atrai o cliente, vai fazendo ele passar por etapas até fidelizar. Nós vimos bastante isso em aula, vimos na revisão também essa ideia do funil de marketing, né? Desde a atração de clientes, vai convertendo ele até fidelizar. É mais ou menos isso. Só que aqui na versão 4.0 do Kotler, tá? Ele usa esse 5A baseado no modelo que a gente viu bastante em aula também, que é o modelo AIDA. Lembra do modelo AIDA? Chamar a atenção do cliente. AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Chama a atenção do cliente, desperta o desejo. Aí, desculpa, o segundo é o I, né? Chama a atenção do cliente, faz ele se interessar por um produto, faz ele desejar o produto e a ação de compra. Isso era o AIDA, a gente falou bastante sobre isso em vendas. E aí o Kotler pegou essa ideia e transformou nos 5 As. O primeiro dos As é justamente o que ele fala aqui, assimilação. O que é assimilação? É o cliente passando a assimilar a existência do produto. Ou seja, o cliente tomando conhecimento do que está acontecendo. E aí, ó, eu vou dar a resposta para vocês falando aqui dos 5 As, porque cada uma das alternativas ele falou de um A diferente. Vamos ver. Então, assimilação é o primeiro A. Assimilação é justamente, olha aqui, expor o cliente à marca. Ou seja, o cliente assimila que aquele produto existe. Isso é assimilação. Aí vamos ver os outros. Processa a mensagem da marca é atraído. Atraído é justamente o segundo A, atração. Então, o primeiro é a assimilação, o segundo é atração. Ele é atraído, se sente atraído, é atração. Vamos lá, próxima. Pesquisa mais informações. Quando ele pesquisa mais informações, é porque ele está buscando mais informações. A gente chama esse terceiro, que é justamente o terceiro A, de arguição. Ou arguição, né? Arguir no sentido de argumentar. Arguição, tá? Então, a arguição, ou arguição, alguns falam, né? É justamente o sentido de arguir, no sentido de convencer, argumentar para convencer o cliente. É quando o cliente busca mais informações ali, é o A de arguição. Letra C. Quando ele decide qual marca comprar, é o quarto A. É justamente a ação, que equivale ao modelo AIDA, que era a ação de compra, quando ele decide comprar. Então, perceba que aqui, ó, assimilação era a letra D, aí depois ele meio que segue a ordem, ó. Atração, ó, atração na letra A. Letra B é o A de desculpa, letra A é o A de atração. Letra B é o A de arguição, ó, buscar informações. Letra C é o A de ação, quando ele decide comprar. E a letra E é o último A, que é quando eu fidelizo o cliente e ele passa a recomendar a minha marca. Esse A
É o A de apologia. Quando o cliente passa apologia, passa a citar minha marca. Ó. Ele passa a dar preferência, torna-se leal, passa a fazer apologia, passa a falar bem da minha marca. Então aqui, ó, atração, arguição, ação, apologia. E ele queria o primeiro A, que era assimilação, que estava na letra D de dado. É esse o gabarito. Então, são os 5 As, conforme Kotler, no seu livro, que fala sobre marketing 4.0, que é a transição do tradicional para o digital. Questão 63. Essa aqui foi tranquila, questão sobre inbound. O que é um inbound? É um marketing de atração. Como é que eu faço isso? Quando eu crio um conteúdo relevante. O que não é marketing de atração? Não é marketing de atração oferecer, vender produto para o cliente. Se eu vendo, é o outbound. Se eu atraio por meio de conteúdo relevante, aí é o inbound. Então, bastava procurar a alternativa que falasse sobre atrair clientes por meio de conteúdo relevante, sem oferecer nada para ele. Vamos ver as alternativas. Contratar consultores para avaliação do processo. Ele nem sequer fala do cliente aqui. Como é que vai ser inbound se ele nem fala de... Reunir os revendedores espalhados, promover um treinamento, persuasão. O que isso tem a ver com inbound? Nada. Produzir vídeos, conteúdo, que ensinam como manter e customizar bijuterias de prata e disponibilizar esse material para livre acesso. Ou seja, ele está oferecendo alguma coisa para alguém comprar aqui? Não. Ele simplesmente está oferecendo um conteúdo relevante. Está aqui nosso gabarito, letra C, inbound. O inbound não é uma venda direta, eu não vou vender. A venda é lá no final, depois que eu atraí com conteúdo, me tornei uma autoridade para aquela pessoa, lá depois, no final do funil, de novo, o funil de marketing, lá no final do funil, eu ofereço para ele alguma coisa. Mas o inbound começa com a oferta de um conteúdo relevante, que é justamente aqui a letra C. Vamos ver as outras. Solicitar os engenheiros que desenvolvam ligas de prata, mas não tem nada a ver com inbound. Montar uma rede própria de lojas para comercializar, isso não é inbound. Inbound é oferecer um conteúdo relevante, então tá aqui, letra C, nosso gabarito. Questão 64. Uma das características do atendimento bancário que interfere na percepção dos clientes é inseparabilidade. Inseparabilidade é outra coisa que eu tinha falado. Ó, pessoal, das 5 características básicas do serviço, tem 4 que estão no edital, né? E uma delas é a inseparabilidade. O que é isso? No serviço, eu não consigo separar produção de consumo. No serviço, ele é prestado pelo prestador e consumido pelo cliente ao mesmo tempo. O serviço ele é prestado e consumido ao mesmo tempo. Isso é inseparabilidade, ou seja, existe essa questão da relação do cliente com o prestador durante a execução do serviço. Alguns autores chamam essa característica de coprodução e separam elas das demais, mas outros autores juntam essa característica dentro da inseparabilidade. Eu falei isso na aula e falei isso na revisão para os alunos. Ó, te liga que ele pode cobrar inseparabilidade nessa questão de o cliente estar ali recebendo o serviço enquanto ele é prestado. E olha o que caiu na prova. Assumir totalmente os fatos que ocorrem. Não tem nada a ver com inseparabilidade. Completar o estoque, nada a ver. Compreender seus próprios bens, nada a ver. Orientar os clientes na escolha, ó. Então, inseparabilidade. Sendo assim, para administrar corretamente a inseparabilidade, o agente comercial do Banco do Brasil lá deve fazer o quê? Para garantir corretamente a inseparabilidade, ele tem que saber que enquanto ele presta o serviço, o cliente está recebendo ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai orientar o cliente na escolha do produto adequado durante a prestação do serviço. É a única que se encaixa. Tornar tangível os serviços, isso aqui seria a característica, né, que um serviço ele é intangível,
ou seja, não é inseparabilidade, sim a intangibilidade, o serviço é intangível, e aí nós criamos características tangíveis para ajudar na percepção. Por exemplo, o lugar bem organizado, o lugar limpo, né? O design bonito, o layout bonito, né? A aparência, no sentido de a pessoa se arrumou bem, não está lá parecendo mal dormida. Isso é a parte tangível. Mas não é o que ele perguntou. Ele perguntou sobre inseparabilidade. Ou seja, prestação junto com consumo. E aí, a resposta é que o vendedor, no caso o agente comercial, orienta o cliente durante a prestação do serviço, letra D de dado, nosso gabarito. Questão 65. Até agora eu estou concordando com a banca em todos, tá? Não tem recurso. 65. Frequentemente os bancos realizam pesquisas de satisfação. Para que tu faz uma pesquisa de satisfação? Para aumentar a satisfação dos clientes, para melhorar o atendimento. Então, os bancos fazem pesquisas de satisfação para acompanhar a equipe? Não, é pesquisa de satisfação com quem? Com o cliente. Então, para que ele faz pesquisa de satisfação com o cliente? Para melhorar o serviço. Isso já caiu antes em prova. Isso é o básico do básico de pesquisa de satisfação. Eu faço pesquisas para aumentar a satisfação depois, ou seja, para melhorar a qualidade do serviço. Satisfação está diretamente ligada à qualidade do serviço. A gente falou muito sobre isso em aula. Então, B de bola, aperfeiçoar o atendimento prestado pelos funcionários. Aumentar a satisfação do cliente. Fornecer parâmetros éticos, nada a ver. Fornecer vigilância, monitorar dos fornecedores. Olha só. Satisfação é de quem? Do cliente. Ou seja, qual é a única que aumenta a satisfação do cliente? A B. Ponto final. Questão 66. Para aumentar o valor percebido pelo cliente, o agente comercial deve reduzir os custos da transação. O que é valor? A diferença entre custo e benefício, né? E aí ele abordou a ideia de reduzir os custos, incluindo aqueles que vão além dos fatores financeiros, como, por exemplo, quais são os custos? O custo financeiro, o custo emocional, físico e de tempo. O que a banca perguntou aqui? Um custo que não é financeiro, ou seja, pode ser tempo, pode ser físico ou pode ser emocional, que é o custo psicológico, né? Vamos ver. Desgaste emocional, isso é um custo. O custo psicológico. Tá aqui, letra A, gabarito. Vamos ver as outras. Impacto na aquisição do orçamento. Bom, orçamento é custo financeiro. E ele não queria custo financeiro. Ele queria além do financeiro. Tempo, energia física ou energia psicológica. Esse aqui é financeiro, dinheiro financeiro, e todo o resto é financeiro. O único que não é. Letra A. Questão 67. Uma instituição bancária criou 3 contas únicas que não existiam no mercado financeiro. Uma conta digital, uma universitária e uma agrícola. O que é isso? Isso aqui é a base da segmentação de mercado. E aí vem a pergunta, para que eu segmento o mercado? Regra básica, o marketing estratégico é baseado em 3 ações. O marketing, falamos bastante disso em aula também na revisão. O marketing estratégico é baseado em 3 ações. STP. O que é isso? Segmentação, segmentar o mercado, descobrir quais são os segmentos, ou seja, os públicos e as suas características e necessidades. T de targeting, target do inglês, que é alvo, ou seja, eu segmento o mercado, seleciono o meu mercado-alvo, ou seja, meu target, por isso T de target, tá? Segmentação, targeting, que é escolher o mercado-alvo, e posicionamento, me posicionar no mercado. O que o banco fez aqui? Ele se posicionou no mercado. Ele criou uma conta digital, uma conta universitária e uma conta agrícola. É o STP. Ele fez um posicionamento de mercado para esses públicos aqui. Segmentação, targeting e posicionamento. Rafael, e os outros? Tecnografia? Não tem absolutamente nada a ver com estratégia.
põe no Google aí, tu vai ver, não tem nada a ver. Tecnografia, a banca inventa. Sabe aquelas palavras que a banca joga ali só para parecer difícil? Não existe, tá? Aliás, existe tecnografia, tá? Mas não tem nada a ver com marketing, com vendas, tá? Personalização em massa é uma estratégia, mas é uma estratégia usada na indústria, na produção de produtos físicos. O que é? Pode parecer estranho, né? Personalização em massa. Mas é assim, ó. É quando eu personalizo um produto para o cliente mantendo baixo custo. Então, é personalização em massa porque ele mantém o baixo custo. Como é que eu faço isso? É quando eu ofereço opções para o meu cliente, tá? Opções de um mesmo produto, algumas versões dele, mas que isso não me gera grandes mudanças. Seria uma personalização no sentido de customização completa, se eu permitir... Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Vou dar um exemplo para ficar melhor de tu entender essa bagunça aqui. Quando tu compra um automóvel, a montadora ela te dá algumas opções de cores, né? Ela te dá umas 5 ou 6 cores para o automóvel para tu escolher. Isso é uma personalização em massa. Por quê? Não é totalmente personalizado, porque tu não pode colocar a cor que tu quiser. Ah, eu quero um vermelho Ferrari. Não tem essa opção aqui. Ele te dá umas 4 ou 5 cores ali. É uma personalização, mas é uma personalização em massa, que ele te dá as opções. Seria uma personalização plena se tu pudesse escolher a que tu quiser. Quando tu customiza um automóvel, tu vai numa loja especializada de customização, tu pode escolher o que tu quiser para ele. Isso é customização. Mas uma montadora ela te dá uma customização em massa, que ela mantém um custo baixo e te dá algumas opções de escolha. É uma estratégia? É, mas é isso que aconteceu aqui? Não tem nada a ver. Hospitalidade não tem nada a ver ser hospitaleiro. E vantagem competitiva sustentável? Onde? Seria sustentável se mantivesse essa vantagem ao longo do tempo, fosse difícil de imitar. Onde é que ele disse isso? Em nenhum momento. Então não tem nada a ver com vantagem competitiva sustentável. Isso é simplesmente posicionamento de mercado. Questão 68. Gatilhos mentais. E aqui barbada, ó. Gatilho da escassez e da urgência. Escassez. Tá acabando. O quê? A quantidade. Urgência. Também tá acabando. Mas tá acabando o quê? O tempo. A diferença entre escassez e urgência, os dois são gatilhos de que algo está acabando. Os dois são gatilhos de que algo está acabando. E é por isso que uma galera confunde. Qual é a diferença entre eles? Escassez está acabando a quantidade. Somente 3 vagas, somente 10 vagas, isso é escassez. E urgência está acabando o tempo. Urgente é tempo. Então, urgência acabando o tempo, escassez acabando quantidade. Então, onde é que está isso? Justamente na letra E. Número limitado de cotas acabando quantidade. Em apenas 48 horas, acabando o tempo. Escassez e urgência. Fechou? E os outros? Tem outros gatilhos, vamos ver aqui. Plano de previdência de acordo com a renda dos clientes e que foi contratado por 5 de seus colegas. Isso aqui ele está tentando usar um gatilho de prova social, né? Ah, 5 colegas teus já compraram, compra também. Isso aqui é prova social. Recomendação de um especialista. Isso aqui é autoridade, uma autoridade está dizendo. E-book gratuito, podcast sobre investimentos para clientes que subscrevem. Um e-book gratuito, isso aqui é o inbound marketing ali, né? Eu estou dando um conteúdo gratuito, eu estou tentando uma reciprocidade, que é, eu te dei um negócio de graça, agora compra de mim aí. Exposição de cases, entrevistas com especialistas, informativos para conhecer a marca. Isso aqui também tem um pouco de autoridade aqui, né? Caso de sucesso. Se bem que caso de sucesso é mais uma prova social. Né? Especialista é autoridade. Ele está meio que misturando coisa. Me parece que ele está misturando coisa. Tá? Eu posso depois fazer uma análise mais a fundo para identificar perfeitamente cada gatilho. Eu estou fazendo aqui ao vivo, né, para vocês aqui, né, então eu não me atentei honestamente, estou fazendo aqui na hora. Me parece esses gatilhos, depois eu posso fazer lá para os alunos, podem me pedir lá no meu grupo do Telegram,
Se você não está ainda, pode escrever aí e se inscreve no meu grupo do Telegram. Quem tiver dúvidas, pode colocar essa questão lá, que aí eu defino cada um dos gatilhos aqui que a banca colocou. Tá? Agora eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa correção. E aí eu já tinha dado a resposta, letra E, escassez e urgência. Questão número 69. Bom, aqui ele fala sobre riscos da compra, né? Como minimizar riscos. E aí, riscos percebidos no pré-compra. Vamos lá. Esses 3 argumentos querem reduzir risco. Vamos ver quais são os argumentos. Né? A gente tinha falado bastante sobre isso em aula também, a questão do risco. Né? Uma das barreiras na hora da venda, que pode ser um motivo para o cliente não querer comprar, é ele ver risco. Ah, não, eu estou com medo, estou em dúvida disso, aquilo. E nós temos que contornar essas barreiras, né, que nós chamamos de objeções. Então, a objeção do cliente muitas vezes é baseada num medo, num risco que ele sente, ali que existe. E nós temos que contornar essas objeções. E aqui ele citou alguns tipos de risco. Vamos lá. Ele não perderia dinheiro. Que risco é esse? Financeiro. Ah, pelo amor de Deus, já entregou, só tem uma que fala financeiro. Ó. Não é físico, não é psicológico, não é ergonômico, não é estratégico. Isso é financeiro. Não perder dinheiro? Financeiro. Cartão ser aceito em qualquer lugar. Isso é um risco funcional. O que é funcional? É a função do produto, a característica direta do produto. Eu quero um cartão com a característica de ser aceito em qualquer lugar. Ou seja, isso é um benefício funcional, ou seja, combate um risco funcional. E a última, os colegas aprovariam. Os colegas, prova social. Então, risco social. Letra C, nosso gabarito confirmado. E a nossa última questão, questão 70, o diretor operacional do banco, que ele está falando, o esforço de venda variáveis do ambiente interno. Ah, pelo amor de Deus, ele não falou, mas isso aqui é uma questão de análise SWOT. Nós já vimos isso nas nossas aulas. Eu falei para vocês, às vezes a banca cobra SWOT sem falar que é SWOT. Então aqui, ele quer os fatores internos, ou seja, forças e fraquezas, fator interno. Demografia, externo. Legais e políticos, externo. Estrutura de preços, da empresa, interno. Sistema de distribuição, da empresa, fator interno. B de bola, nosso gabarito. Sociocultural, externo. Planejamento do produto seria interno, esse aqui tá certo. Competição, externo. Ambiente físico, depende, é o ambiente físico da empresa. Se for um ambiente físico da empresa, é interno. Condições econômicas, externo. Tecnologia, depende, pode ser da empresa ou outra, aqui a gente não sabe. Portanto, a única que não tem nenhum fator externo é a letra B. Esse é o nosso gabarito. Com isso, então, encerramos a prova A. Eu procurei, obviamente, além de dar simplesmente o gabarito, comentar com vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários ou entra no grupo do Telegram e eu respondo. Pode colocar aqui nos comentários que eu respondo depois. Então, essa é a nossa prova tipo A. Agora, para você que fez, vamos para a prova tipo B. A prova tipo B, então, vai começar aos 38 minutos e 40 segundos, tá, desse vídeo. Então, prova tipo B. Já fiz a prova A, vamos para B. Questão 56. Inbound marketing. O que é inbound marketing? Marketing de atração. A gente já fez na prova A também caiu sobre isso. Marketing de atração. O que é marketing de atração? É quando eu atraio o cliente, não é oferecendo para ele um produto, alguma coisa, eu não estou vendendo, eu estou atraindo ele com conteúdo. Mas olha o que a banca fez aqui, te liga. Ela disse que o banco quer tratar agora exclusivamente do inbound marketing. Ou seja, ele quer só inbound marketing. Ele quer encerrar qualquer outro tipo de operação. Ou seja, ele quer encerrar outbound e só usar inbound. Então, nós temos nessa questão aqui 5 alternativas. 4 delas são inbound e uma não é. O que não é inbound? Propaganda, anúncio, venda, isso não é inbound. Então, vamos ver.
Publicação de anúncios. Ah, pelo amor de Deus. Anúncios em jornais não é inbound. Então, ele quer encerrar as ações de publicação de anúncio. Por quê? Porque isso não é inbound. Agora, planejar a produção de conteúdo para um blog, inbound. Divulgar conteúdos relevantes, inbound. Utilizar técnicas de manipulação de palavras-chave. O que é isso? Storytelling. Storytelling, ou então gatilhos mentais, né? Para aumentar o tráfego. Ele falou em venda? Não, ele falou aumento de tráfego. Inbound. Envio de mensagem por e-mail com conteúdo. Inbound. Perceba que em nenhum momento aqui ele tentou vender nada. Ele só ofereceu conteúdo. Isso é inbound. Na letra A, tentativa de vender um anúncio. Por isso, não é inbound. É isso que ele quer encerrar. Letra A, nosso gabarito. Questão 57. Questão clássica sobre as 5 dimensões da qualidade em serviços. Olha que coisa linda. 5 dimensões da qualidade. Ele quer saber a dimensão que teve o pior resultado. Qual é o pior resultado? Essa aqui, ó. O funcionário demonstra ter vontade. Bom, falta de vontade de atender é falta de responsividade, ou seja, capacidade de resposta. Palavra mágica aqui, né? Expressão mágica. Falta de vontade. Falta de vontade, falta de capacidade de ação, falta de responsividade. Vamos ver as outras? Atenção individualizada. O que é isso? Empatia. Habilidade para executar o serviço de forma segura e precisa. Olha só que interessante. Exercício de forma segura e precisa. O funcionário tem habilidade. A habilidade do funcionário é segurança. Instalação bem conservada. O que é isso? Tangibilidade. Funcionário demonstra vontade. Vontade a gente já falou. Vontade é responsividade. O funcionário demonstra conhecimento. Conhecimento. De novo, ó. O funcionário ter habilidade. O funcionário ter conhecimento. Isso é segurança. O funcionário inspira credibilidade já entregou, né? Credibilidade é aquela ideia de eu entrego aquilo que eu prometi, que é justamente confiabilidade. Então, nosso gabarito aqui, a pior nota era responsividade, vontade de atender. 58. Os fatores de aprendizagem. Vamos ver. Para que a empresa siga crescendo, é necessário que seja estimulada a aprendizagem organizacional. Beleza. Afinal, é dessa forma que a sustentabilidade vai ser buscada, ok? Os diretores estão preocupados com a dificuldade que os gerentes têm encontrado no desenvolvimento de processos de detecção e correção. Até agora ele não falou nada. Não serve para nada isso aqui. Eles acreditam que isso ocorra por falta de treinamento adequado para... Ou seja, qual é o problema? A empresa não está dando treinamento adequado para os funcionários e gerentes. A empresa não está dando treinamento adequado, ou seja, é um problema da empresa. Logo, é um problema organizacional. Simplesmente assim. Seria um fator pessoal se fosse o problema do indivíduo, mas não é o problema do indivíduo. Perceba aqui, ó, que ele não diz que é o problema de alguém, ele diz que é o problema do treinamento, ou seja, responsabilidade da organização. Isso é um fator organizacional, tá? Perene, permanente, isso aqui não existe. Interdisciplinar, também não. A questão aqui era a dúvida se era pessoal ou organizacional. Pessoal tinha que ser um problema nos indivíduos, nas pessoas. E não é o problema nas pessoas. O problema é falta de treinamento para os funcionários e gerentes, ou seja, é um problema organizacional, um problema estrutural.
Então, letra D de dado. Questão 59. Estatuto da pessoa com deficiência. E aqui é óbvio, né? Aqui, por ter também necessidades especiais, nem se usa mais a expressão necessidades especiais, ó, a banca viajando, né? A instituição designa funcionários para o seu atendimento. Ou seja, a pessoa com deficiência tem atendimento prioritário. Artigo 9º do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. O mesmo artigo que foi cobrado na prova A. Artigo 9º do Estatuto, atendimento prioritário. Então, tá aí. As outras palavras nem existem no Estatuto. Nem existe. A ideia é atendimento prioritário para a pessoa com deficiência. Questão 60. Questão que fala sobre a resolução 4860, que é a resolução sobre a ouvidoria. E aí o que ele diz? Nem precisava ler todo o resto aqui, né? Ó, que a ouvidoria tem finalidade de atender em última instância. A ouvidoria é a última instância de reclamações, etc. Tá? Última instância, as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionados pelos canais de comunicação de atendimento. Pelo amor de Deus, eles copiaram isso aqui. Nós temos o canal primário de atendimento, que é onde é feito o atendimento, por exemplo, no caixa do banco, o gerente, isso é canal primário de atendimento. A própria resolução 4860 fala. Se o canal primário de atendimento deu problema, e tu tiver, por exemplo, uma reclamação, para onde é que tu vai? Tu vai para a última instância, que é a ouvidoria. Então tá aí, canal primário de atendimento é onde geram os problemas que depois serão atendidos na ouvidoria. Letra A, nosso gabarito. Questão número 61, mais uma de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa aqui a banca pegou um pouco mais pesado. Essa aqui, ela está falando assim, ó, toda vez que houver a violação dos direitos da pessoa com deficiência, nós temos que cientificar juízes, né, e aos tribunais no exercício... os quais vão remeter o processo para quem peça que é o processo, tá? Então, basicamente é assim, ó. Isso aqui está lá no artigo 7º, tá, do Estatuto. Chegou lá num processo na mão do juiz, e nesse processo ele viu que está sendo violado algum direito da pessoa com deficiência. O que ele tem que fazer? Mandar esse processo para o Ministério Público. A lógica está lá no artigo 7º. Então, lá num processo judicial, descobriram lá que está sendo violado um direito de PCD. O que faz? Manda a peça, ou seja, o processo, para o Ministério Público. Artigo 7º, letra D de dado, nosso gabarito. Questão 62. Questão 62 fala sobre CDC. Eu não dou aula de CDC, então não vou me aventurar aqui. Não sou professor de CDC. Eu dou aula e respondo questões daquelas matérias que eu domino. Eu não sou professor de CDC. Você sabe muito bem disso, meus alunos sabem muito bem. Então, eu não tenho competência para a questão 62, nem vou me arriscar. Tá? Questão 63. Uma estratégia mercadológica baseada em uma segmentação comportamental, questão clássica, já caiu várias vezes. Eu posso segmentar com base na demografia, com base na psicografia, né? Com base na geografia e com base no comportamento dos clientes. São os 4 tipos básicos que costumam cair em prova da Sesgran-Hill. Ela perguntou o comportamental. O que é comportamental? É o comportamento em relação a um produto. Vamos ver aqui as alternativas? Pessoas mais ricas. O que é isso? Renda. Renda é fator demográfico. Público mais jovem é idade. Idade é demográfico. Divulgar as agências das metrópoles. Metrópole é grande cidade, ou seja, geográfico. Utilizar influencers. Influenciador digital. O que é um influenciador? É aquela pessoa que alguém se identifica, alguém que exerce um certo domínio nos outros. Eu sigo, eu confio. Isso é um fator psicológico. Ou seja, os influencers, eles têm muito mais essa característica psicográfica. E reativar clientes inativos. O que é o cliente inativo?
é o comportamento em relação ao produto. Ele não compra mais. Quer um exemplo aqui, ó? Compradores frequentes, compradores esporádicos, compradores inativos. Isso são comportamentos de compra. Então, segmentação comportamental é o comportamento de compra. Nesse caso, clientes inativos, letra E, é um comportamento em relação a um produto ou uma marca. Tá aí, letra E, nosso gabarito. Meus alunos adoraram essa questão, né? Então, vamos embora. Uma proposta comercial só aumentará o valor percebido. O que é valor percebido? Custo versus benefício. Então, se os benefícios propostos vierem acompanhados de custo compatível. A única alternativa que fala em custo, valor percebido pelo cliente, uma relação entre custos e benefícios para o cliente. A única alternativa que fala em custo é a letra A. Então, ponto final. Questão 65. Quando o agente comercial, durante o atendimento, faz menção a programas e outras peças de divulgação diferenciais do banco, ele está reforçando na mente do cliente o quê? Ó, tu viu aquela nossa propaganda? Tu viu aquela nossa divulgação? Dê uma olhada no nosso folder aqui, olha as ações que nós fazemos. O que ele está reforçando? A imagem? Sem dúvida nenhuma. Se ele está reforçando, se ele está fazendo menções, se ele está mencionando uma propaganda, alguma coisa de divulgação, ele está reforçando aquilo que o banco já divulga. Ou seja, ele está reforçando a imagem da marca. Letra A é o gabarito. Vamos ver as outras. Ele está reforçando a necessidade do consumidor. O que isso aqui tem a ver? Em que momento ele falou em necessidade? Nenhum momento. Seria necessidade do consumidor se ele falasse identificar. Em nenhum momento ele falou isso no cabeçalho. Eu sempre digo para os meus alunos, não coloca palavras na boca da banca. Não infere aquilo que ela não disse. Em nenhum momento ela falou em satisfação do cliente. Campanha para alcance de metas. O foco aqui que ele deu no cabeçalho era bater meta. Em nenhum momento ele disse isso. Preservar sua identidade. Preservação de sua identidade. Sua de quem? Do agente comercial? Sabe, ele não deixa nem claro isso. Nada a ver. Em realidade, o que tem a ver? Onde é que ele falou em realidade? Em nenhum momento. Você ressalta aquilo que o banco já faz para reforçar a imagem do banco perante o público. Ponto final. Letra A, a imagem daquela marca. Então, por exemplo, se tu pega lá, ó, o Banco do Brasil investe em ações de sustentabilidade, olha nossas propagandas, tu está reforçando a imagem do banco. Fechou. Questão 66. Está cada vez mais difícil reter a atenção dos clientes durante a negociação, o que exige no ato de venda uma habilidade específica. Ó, e aqui tem uma questão importante. Ele não falou que era uma questão sobre o processo de vendas. Ele não disse assim, ó, esta é uma questão sobre etapas de venda. Ele não falou isso. Mas lendo dá para perceber que ele fala, ó, durante a negociação, ou seja, no ato da venda. O que é isso? Se a gente pegar o pré-venda, a venda em si e o pós-venda, ele não está falando de antes e ele não está falando de depois. Ele está falando durante a venda. Então vamos lá. Em que momento o agente comercial tem que absorver todos os conhecimentos sobre o produto bancário? Antes. Não adianta ele durante a venda fazer isso. No ato da venda, ele não pode ficar lá, não sei. Aí, isso aqui é pré-venda. Atrair prospects, ou seja, prospecção. Isso aqui também é pré. Isso aqui é antes. Despertar o interesse social pelos projetos do banco. Interesse social. Cara, ele quer vender. Por que despertar interesse social pelos projetos do banco? O foco dele é vender. Não tem nada a ver. Explicar com detalhes as propostas. Ó, durante a negociação. Durante a negociação. O que ele faz? Explica com detalhes a proposta. Isso é durante a venda.
E manter a satisfação plena, o que é isso? Isso pelos serviços prestados, ou seja, já foi prestado, isso aqui é o pós-venda. A única que é durante o processo de venda, durante a negociação, e que faz sentido, obviamente, letra D. Então tá aí nossa resposta. Fechou? Questão 67. Essa aqui é aquela questão que tu olha na prova e tu não acredita. Tu olha assim e diz, tu fica em dúvida, porque é tão óbvia que tu acha que é pegadinha. Essa aqui é a típica questão dessas Gran Rio assim. Tu diz, não pode. Pode. Olha só. Qual é a estratégia de precificação aqui? Vamos ver. A acirrada concorrência impõe instituições financeiras de atração progressiva, isso aqui não diz nada. Diante desse contexto, o Banco do Brasil realizou uma pesquisa de seus clientes e fixou seus preços com referência ao que os clientes estão dispostos a pagar pelo valor que acreditam receber. Ou seja, qual é a estratégia de preço, de precificação? É o preço que o cliente está disposto a pagar pelo valor que ele acredita que recebe. Ou seja, é aquela questão de valor percebido, que é a relação custo-benefício. Ou seja, o que o cliente está disposto a pagar tem a ver com o valor percebido. Ou seja, o que ele quer pagar é o custo relacionado ao valor. Então, eu precifico, eu estabeleço o preço do meu produto com base no valor que o cliente dá para ele. Está aqui, ó. Aqui está a resposta. E eu digo, é tão óbvio que às vezes o cara olha e diz, não pode, isso aqui é pegadinha. Não é, é simplesmente isso. Rafael, e os outros? Bom, concorrência, se em algum momento ele falasse que estabelece o preço de acordo com a concorrência. Ele não falou. Ele só falou que a concorrência é acirrada. Mas não é essa a precificação. Ele tinha que falar que ele estabelece o preço conforme a média ou a concorrência faz. Não é isso. Preço isca seria lançar um preço baixo para atrair clientes. Ele não falou isso. Preço de custo seria o preço de custo. E excedente do consumidor é a diferença entre o que o consumidor paga e o que ele acha que vale. Ou seja, é diferente do que ele disse aqui. Ele está estabelecendo o preço exatamente o que o cliente acha que vale. Por isso que é em relação ao valor. Se ele estabelecesse um preço mais baixo, aí existiria um excedente do consumidor, ou seja, o cliente está pagando mais baixo do que ele acha que vale esse produto. Isso seria o excedente do consumidor. Tá? Não é o caso é exatamente o valor atribuído, logo, é a mais óbvia de todas, valor. Questão 68. É uma questão de CDC, mas isso aqui, apesar de eu não ser professor de CDC, é uma questão tão óbvia, e eu falo dela em aula, porque quando eu dou aula, eu falo em venda cruzada. O que é venda cruzada? É usar uma informação que eu tenho do cliente para oferecer um produto relacionado, um produto cruzado. Tipo, o cara comprou de mim, eu sou agente comercial do Banco do Brasil. Aí o cliente chega para mim e quer fazer um financiamento de automóvel. Ou seja, tem informação que ele quer fazer um financiamento de automóvel. Eu aproveito para oferecer para ele um seguro de automóvel. Ó, tá comprando um carro? Eu tô. Quer fazer um seguro? Isso é venda cruzada. Venda cruzada é completamente legal. Eu posso usar uma informação para oferecer um produto relacionado, venda cruzada. Cruzar informações para oferecer produtos. O que eu não posso é obrigar o cliente a contratar o seguro. Como assim? Eu só vou te dar o financiamento se você contratar o seguro. O que é isso? Aí seria a venda casada, que aí seria ilegal. Que é justamente o que ele disse isso. Ó.
condicionou um empréstimo à aquisição de cartão de crédito. Eu só te dou empréstimo se tu contratar o cartão. Isso é venda casada, que é completamente ilegal, segundo o CDC. Então, essa aqui era óbvia, por isso que eu sei responder, porque quando eu falo em venda cruzada nas aulas, eu sempre brinco que cruzado é legal, casado, não. Então, tá aí. Bora. Questão 69, penúltima na nossa prova B. Ele quer saber... Vamos lá. Vantagem, então, de manter um relacionamento de fidelidade com o cliente. Bom, isso aqui a gente falou muito em aula. Por que que a vantagem é ter um cliente por mais tempo? Os custos reduzem, custos administrativos, porque eu não tenho que fazer um cadastro novo, etc. Esse cliente confia em mim, então ele acaba comprando produtos mais caros, ele acaba comprando produtos melhores, o famoso upselling, né, o upgrade de produtos. Então, é muito vantajoso ter clientes fiéis, porque o custo vitalício desse cliente, o valor do cliente ao longo do tempo, é maior. Então, vamos procurar a alternativa que fala isso, né? O benefício de ter clientes que ficam ao longo do tempo. Ó, lucro derivado do aumento de compras. Por que que aumenta os lucros com cliente fiel? Porque eles confiam mais no fornecedor? Até sim, isso aqui está certo. E assim sendo, ficam mais dispostos a pagar preços mais convenientes. Não, peraí, conveniente não. Conveniente para quem? Ou trabalho agilizado não se beneficiam de descontos promocionais? Claro que se beneficia. Então, qual é o erro da A? É que ela está sendo totalmente divergente do que a banca pediu. A banca quer saber a vantagem, que aumenta o lucro. E aqui ele está dando fatores que diminuiriam o lucro, não faz nem sentido. B, se tornam mais experientes, ok, isso aqui está certo. Pode exigir mais do fornecedor e cometer mais erros, não faz nem sentido. Aí não. C, se tornam muitas vezes maiores, ó, então, esse cliente pode se tornar maior, ou seja, precisar mais produto, sim, tá certo, e pode decidir consolidar suas compras em um único fornecedor que oferece... Perfeito. Então, isso aumenta meu lucro quando os meus clientes crescem de tamanho, têm que comprar mais quantidade de mim e passam a comprar só de mim, porque eu ofereço uma qualidade para eles superior, por isso que eles são fiéis a mim. Por isso, letra C é nosso gabarito. Vamos ver as outras. Os clientes novos custam menos. A gente sabe, cliente novo custa mais do que um cliente fiel. E clientes fiéis são muito menos propensos a comprar através de mais... Pelo contrário. Cliente fiel, ele compra de qualquer lugar. Ele te manda um WhatsApp para comprar de ti. Tu tá lá no Banco do Brasil trabalhando, é gerente do cliente, manda um WhatsApp. Ok, ó, fulano, ó, eu vi que tem aqui um CDB aqui com uma boa taxa. Investe para mim aí. Ou seja, cliente fiel, ele já te conhece, ele entra em contato por vários lugares porque ele te conhece, então não faz nem sentido. Letra C é o nosso gabarito. E a nossa última questão da prova B, ele quer saber sobre momento da verdade. E aqui ele simplesmente vai cobrar o conceito de momento da verdade, né? O que é momento da verdade? É todo momento em que o cliente entra em contato com a empresa, né, com o fornecedor, e nesse momento ele faz o quê? Nesse momento ele forma sua visão, sua opinião sobre a qualidade do produto. Então, o momento da verdade, ele ocorre em toda a jornada do consumidor, em todos os pontos de contato do cliente com o fornecedor de serviço. Porque é ali nesses pontos de contato, nesses momentos da verdade, que ele vai formar a ideia que ele tem, a visão, a imagem que ele tem sobre a empresa. Por isso que a gente sempre diz, não adianta nada o serviço presencial ser maravilhoso, o gerente do Banco do Brasil é maravilhoso. Ah, não, só que quando eu ligo para lá, para o telemarketing, é um lixo. Opa, peraí, não adianta nada. Toda a jornada, todos os pontos de contato têm que ser positivos.
Então, vamos ver sobre essa linha, a teoria do momento da verdade, relativa à qualidade do serviço, deve ser levada em consideração quando se avalia a prestação de serviços bancários pela internet. Sim, porque pela internet também tem os pontos de contato. Vamos lá. Já que existe um ou uma demonstração do funcionamento de um serviço para educar os clientes sobre os papéis. O que raios isso tem a ver com o momento da verdade, com a satisfação do cliente? Nada. Educar sobre os papéis que se espera. Imagina que serviço chato que seria esse. B. Encontro específico entre cliente e fornecedor de serviço, no qual o resultado se mostrou particularmente satisfatório ou insatisfatório para uma ou ambas. A ideia do momento da verdade é tornar satisfatório para o cliente. Então, não. Ponto de entrega de serviços, sim, em que o cliente interage com, pela internet, em que o cliente interage com autoatendimento e cujo resultado pode afetar as percepções. Esse aqui é o momento da verdade na internet. Todo ponto em que o cliente interage com um equipamento de autoatendimento e lá ele forma sua percepção sobre a qualidade do serviço. É simplesmente o conceito de momento da verdade aplicado ao atendimento via internet, ao autoatendimento. É a letra C, o gabarito. Vamos ver as outras. Ponto de estrangulamento, não tem nada a ver. Indicador da interação direta do cliente com o elemento da organização do serviço que favorece a mensuração do nível de satisfação do consumidor com o serviço. O momento da verdade é um indicador? Não. O momento da verdade é o ponto de contato. Essa era a pegadinha da letra E. O momento da verdade é o ponto de contato. Letra C é nosso gabarito. Com isso, encerramos a nossa prova B do Banco do Brasil. E agora, para finalizar de vez, prova tipo C. Então, se você fez a prova tipo C do Banco do Brasil, assiste a partir de agora, começando da questão a partir de 1h07 aí do nosso vídeo, começando da questão 56. Vamos lá. Duas amigas pleiteiam vaga em instituição financeira. Blá, blá, blá. O que ele quer saber aqui? Estatuto da pessoa com deficiência. Vamos ver. Nos termos do Estatuto da pessoa com deficiência, o que ele diz? Que as amigas, ambas possuíam... Não, olha que cretina essa banca, né? O nome é Estatuto da pessoa com deficiência. O nome correto é Estatuto da pessoa com deficiência. Eles continuam chamando de necessidades especiais. Por isso que eu digo, tem gente que olha para essas granjas e pensa assim, uau, que medo. Quem usa essa expressão, necessidades especiais hoje, é porque não é especialista no assunto. Pode ter certeza, quem fez essa questão não é um especialista em Estatuto da pessoa com deficiência. Porque um especialista em Estatuto da pessoa com deficiência chama pessoa com deficiência e não pessoa com necessidades especiais. Então, percam aquele uau, a Cesgran Hill... Não, a Cesgran Hill sabe ser um lixo de vez em quando. Então tá aqui. Mas, de qualquer forma, ele diz assim, que elas tinham deficiência, mas se recusaram, a obter ali um benefício. Por quê? A gente sabe. Está lá no artigo 4º. A pessoa com deficiência, ela tem direito a ações afirmativas? Tem, mas ela não é a obrigada. Então, vamos ver? É o que diz na letra D. As pessoas com deficiência não são obrigadas à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Não são obrigadas. Artigo 4º do nosso estatuto. Vamos ver o resto. A discriminação das pessoas com deficiência participar de seleção com parâmetros legais está vedada. A discriminação para participar da seleção com O que tem a ver discriminação para participar? É uma frase que ela não diz nada com nada. Ela está totalmente errada a frase. Ela não faz sentido. A seleção de ampla concorrência somente admite pessoas com deficiência, caso autorizado. Não tem nada a ver. Para que autorizado o comitê? Não, a lei permite. A instituição financeira deve solicitar à autoridade judiciária? Não. A pessoa com deficiência usa sequer a ação afirmativa? Sim, letra D. E letra E, o responsável pela seleção deve aplicar a avaliação própria para os portadores de deficiência.
portador, outra expressão que não é usada mais, para tu ver como não é um especialista que escreveu. Então, não, isso aqui não está no estatuto. A única coisa que está no estatuto aqui é a letra D, artigo 4º. Questão 57. O componente do capital intelectual de uma organização que trata os conhecimentos e competências dos colaboradores, pelo amor de Deus. Quando a gente fala em capital intelectual, tem o capital interno, o capital externo e o capital humano. Bom, se ele fala dos colaboradores, então é o capital humano. O resto aqui nem existe. É capital humano. Ou ele pode ser interno, que são os fatores, sistemas internos da empresa. Quando a gente fala em capital intelectual, é a inteligência da organização. Então, os fatores internos são os sistemas, por aí vai. Os fatores externos, aqueles ligados ao mercado. E os fatores humanos ligados às pessoas, aos colaboradores. Então, B de bola, nosso gabarito. Questão 58. Essa aqui, eu brinquei ainda com meus alunos que isso aqui é mais uma questão de informática ou até mesmo de atualidade do mercado financeiro do que de vendas, né? Mas como tinha marketing digital lá, a banca forçou um pouco a barra, mas beleza. Tá no edital, mas poderia estar lá em atualidade do mercado financeiro, alguma coisa assim, ou até mesmo em informática. Colocar em vendas. Mas não tem mistério. O que ele está falando? Que as empresas de venda online comumente utilizam intermediários para processar o pagamento. O que é um intermediário? É uma empresa que faz a... eu tenho, por exemplo, Ravazolo, tá? Eu tenho o meu módulo lá de vendas e negociação no Banco do Brasil, beleza? Então eu tenho o meu curso. Só que eu não sou uma instituição de pagamento, ou seja, como é que eu faço para receber? Eu tenho que contratar uma empresa que vai receber o pagamento por mim. Entendeu? Uma administradora de cartão de crédito, ou no meu caso, eu uso geralmente a plataforma Hotmart. A plataforma Hotmart processa o pagamento lá, né? Então, como é que a gente chama, é isso que ele perguntou, como é que a gente chama essas instituições aí que processam o pagamento? Simples. É um gateway de pagamento. O que é gateway? Gate, portão. Way, caminho. Então, é o portão que dá o caminho de pagamento. Ou seja, o gateway geralmente é traduzido como passagem, sabe? Gateway é o portão de passagem. Ou seja, é o lugar por onde passa o pagamento. Então, quando tu compra num site qualquer e lá, pelas tantas, ele te manda para um lugar para processar o pagamento, que às vezes é uma empresa terceira, esse é um gateway de pagamento. Pronto, tá aí. Link building, como diz o nome, é construir um link. Não tem nada a ver. Landing page é a página de aterrissagem, muito usada em marketing digital, para oferecer, para oferecer, né, um conteúdo atrativo que vai ter uma chamada para ação, né, um call to action lá. Não é meio de pagamento, uma landing page não é meio de pagamento. Tráfego orgânico, se houvesse, ele em nenhum momento falou que tem um tráfego orgânico em algum lugar aqui, ou seja, um tráfego de pessoas que chegam lá no meu site porque gostaram de um conteúdo de maneira orgânica. Serviço de atendimento também não, tem nada a ver com isso. É simplesmente um intermediário de pagamento, ou seja, um gateway de pagamento. Questão 59. A gestão da experiência do cliente está intrinsecamente ligada ao atendimento a respeito do trajeto que o cliente percorre. Tá aqui a resposta da nossa questão. O trajeto, ou seja, a atividade permite compreender em qual canal o cliente prefere ser atendido, limitar falhas, bababá. O que é isso? Trajeto onde o cliente... Qual é o trajeto? A gente falou um monte disso em aula e na revisão. O trajeto é a jornada do consumidor. Ou seja, nós temos que mapear, fazer um mapa, o desenho da jornada do cliente, justamente para identificar os pontos de contato, as falhas e melhorar. Então, letra A é o nosso gabarito. Beleza? Incidente-chave, relacionamento indireto, planejamento estrutural. O que é tudo isso? Invenção da banca. Esquece, a banca teve que inventar.
Isso aqui não tem nada a ver com o trajeto que o cliente percorre. O que é isso? A jornada do cliente. Nós temos que mapear, desenhar a jornada do cliente. Questão 60. Essa aqui é muito engraçado. A banca tem cobrado dilemas éticos em todas as suas provas, e nessa aqui ela não cobrou um dilema ético. Ela cobrou o nome do documento que tem questões éticas, né? Direitos e deveres dos vendedores, ou seja, as questões éticas ali. Simples. É o código de ética. Perceba que todo o resto não faz o menor sentido. Alvará, política pública, registro contábil, resolução de... Isso aqui não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. Onde é que tem a questão, ética aqui, O vendedor presenteou com uma viagem o cliente, ou seja, um dilema ético, né? Na outra, o vendedor superestimou a necessidade de crédito do cliente. Tudo isso são questões éticas que estão lá no código de ética, é o nome do documento. Então, tá aí. Questão 61. Essa aqui é uma questão bizarra também, tá? Essa prova C, ela foi fácil, assim, em termos de conceitos, né? Eu acabei de mostrar para vocês alguns aqui muito fáceis, mas ela tinha umas questões meio estranhas, assim. Um exemplo é esse aqui. A resolução 4949, ela fala sobre o atendimento, né, aos clientes. E aí, essa resposta aqui não está diretamente expressa na resolução. Se tu pesquisar eletrônico na resolução ou digital na resolução, tu não acha. Não, é sério, não tem a palavra digital na resolução. Não tem a palavra agência eletrônica. Não existe isso na resolução. Essa expressão aqui não existe na resolução 4949. O que existe na resolução 4949 e que pode ajudar a responder essa questão aqui, eu procurei bastante isso aqui para, sabe, porque eu não me conformei com essa questão. O que existe lá é no artigo 5º, inciso 4º, em um certo momento, lá ele diz, eu vou até abrir para vocês aqui a resolução, só para mostrar para vocês essa parte. Segura aí. Eu abri aqui a resolução, tá na minha outra tela, por isso que estou olhando para o lado, tá? A resolução, o que ele diz lá no artigo 5º, inciso 4º? Ele diz o seguinte, não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver no sentido de não é expresso assim, pode criar agência exclusiva. Não, mas ele diz o seguinte, que as instituições financeiras, o artigo 5º ele está falando quando ela tem que deixar atender presencialmente, né? Que é vedado às instituições financeiras recusar, dificultar o atendimento presencial. Tá? Então ele diz assim, que as instituições financeiras não podem proibir o atendimento presencial. Tá? Exceto, parágrafo 1º, exceto, inciso 4, as instituições que não possuam dependências. Ou seja, o único momento em que a resolução 4949 diz que uma instituição financeira não precisa ter dependência física é quando ele diz que essa instituição financeira ela não é obrigada a atender presencialmente caso ela não tenha uma dependência física, né? Um local físico para atender. Ou seja, ela é 100% eletrônica, digital. Então, Rafael, então tu acha que dá para anular essa questão? Cara, eu não sei. Porque assim, na resolução 4949 menciona, tá? Que se ela não tem dependência física ali, um local físico, ela não precisa atender. Então, ok, faz sentido, tá? Responde essa questão. Só que o bizarro é que não é o propósito da resolução 4949 falar que se deve existir ou não, se pode criar ou não agências exclusivamente eletrônicas. Tem outras resoluções do CNM que falam sobre isso lá. Tem a resolução que fala sobre as fintechs, né, que acho que é uma resolução de 2022, se eu não me engano. Tem uma resolução lá de 2017 que fala sobre a abertura de conta por meio eletrônico. Tem outras resoluções que falam mais especificamente sobre essa parte de atendimento eletrônico. Não é o foco da resolução 4949, sabe? Por isso que eu achei
estranho. Mas não é porque eu achei estranho que a banca vai anular, entendeu? Então, se tu quiser pedir para anular essa questão, minha dica, minha sugestão é que tu dê como caminho dizendo assim, ó, a resolução CMN 4949/2021 não versa explicitamente sobre a possibilidade de criar ou não agências eletrônicas, agências exclusivamente eletrônicas. E aí tu faz uma provocação para a banca. Caso a banca queira manter o gabarito, que ela justifique e demonstre onde na resolução 4949 está explícito que as instituições financeiras que prestam serviços podem criar agências exclusivamente eletrônicas. Sabe? Faz uma provocação para a banca. Não deixa simplesmente ter um argumento. Tá? Então, na minha hipótese, tá, de recurso para essa, caso você queira, é dizer que a resolução 4949 não fala explicitamente sobre isso, não é o objetivo dela, e provoca a banca a mostrar onde, na opinião dela, na visão dela, a resolução 4949 diz isso. Beleza? Então, essa seria a solução. Então, para mim, essa é a única aqui que cabe recurso até o momento. Por quê? Porque foi mal situada pela banca. Como eu disse, eu acabei de justificar uma possibilidade da banca lá no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4. Lá é o único lugar que fala algo sobre essa resposta C, que pode inferir. Mas se você errou, não está convencido e quer recorrer, já te dei o caminho. Ficou em dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vê o argumento. Fechou? Questão 62, mais uma questão sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, ele fala o quê? Que um deficiente visual foi contratado por uma instituição financeira para realizar suas tarefas e indagou sobre a existência de equipamentos ou metodologias adequadas ao trabalho. O que é um equipamento ou metodologia adequada? É aquele que promove uma ajuda para a pessoa, né? Uma funcionalidade para ela. E aí, qual é o conceito ligado ao Estatuto da Pessoa com Deficiência? Simples. Só tem um conceito aqui que está no Estatuto, que é o conceito de tecnologia assistiva lá no artigo 3º. Tecnologia assistiva é sinônimo de ajuda técnica, né? Tanto que está lá no artigo 3º, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. É tudo aquilo que ajuda a pessoa com deficiência, que promove uma funcionalidade para ela, que é o que se enquadra aqui. Todo o resto simplesmente não existe esses conceitos, não existem esses conceitos no Estatuto. O único que existe é a letra C, tecnologia assistiva. Questão 63. Questão 63 é CDC. Eu não sou professor de CDC, então não vou falar sobre isso, porque simplesmente eu não dou aula de CDC, então não vou me aventurar aqui. Questão 64. Essa aqui foi legal. Ele falou o quê? Ó, uma estratégia de marketing digital para atrair e surpreender o público, fazendo, olha só, as pessoas espalhar a mensagem. Pô, tu vive o mundo da rede social. Quando algo é espalhado, quando ocorre o buzz, lembra da aula? Buzz, o buzz é aquele burburinho, aquele murmurinho, as pessoas ficam comentando. Então, o buzz marketing é quando gera aquele murmurinho, é quando algo é espalhado. Como é que se chama isso em rede social, quando algo espalha? Viraliza. Tá aí, marketing viral, letra B de bola, nosso gabarito. Vamos ver o outro. Rafael, não podia ser marketing mídia social? Não. Por que não? Em que momento ele falou em mídia social aqui? Ele só disse que as pessoas vão espalhar. Em algum momento ele falou em mídia social? Não. Essa era a pegadinha, por isso que ele colocou a letra A para a galera tudo se atirar. Em nenhum momento ele falou mídia social. Por isso que não pode ser mídia social. E sim marketing viral. Quando algo é espalhado, algo viraliza. Ponto final, tá aqui. Marketing de conteúdo seria produzir conteúdo relevante. Não é isso. Ele falou algo que gera buzz.
buzz, burburinho, algo que é espalhado. Ele não falou de mandar e-mail e não falou em publicidade, ele falou em marketing viral. Letra B. Questão 65. Essa aqui é muito fácil. O que é isso? É simplesmente o conceito de posicionamento. Essa aqui não tem o que falar. A banca copiou e colou o conceito de posicionamento. Só isso. O que é posicionar? Posicionar é projetar uma oferta na mente do público-alvo. Na aula, eu sempre explico para os alunos a base do marketing estratégico. A base do marketing estratégico é STP. Segmentação de mercado, target, alvo, ou seja, seleção do mercado-alvo, e posicionamento. Posicionar o meu produto, a minha marca na mente das pessoas. Como eu quero que meu produto seja reconhecido? Como eu quero que minha marca seja reconhecida? Isso tem que estar na mente das pessoas. Isso é o posicionamento de mercado. Simplesmente a banca copiou e colou o conceito de posicionamento, que, detalhe, ela já cobrou em outra prova exatamente esse conceito aqui, que é projetar a oferta, a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. Que público-alvo? O target. Então, segmentou o mercado, selecionou o público-alvo, posicionou tua marca na mente do público-alvo. STP. Falamos disso em aula, falamos disso na revisão. Letra A, o conceito. O resto tudo ela inventou, não tem nada a ver com posicionamento de mercado. Tá? Questão 66, tá aqui. No sistema de informações bancárias, o agente comercial encontra análises apuradas sobre o comportamento dos clientes. O que é? Análise apurada do comportamento. O que é isso? Eu sei o que o cliente gosta, ou como ele se comporta, o que ele prefere, ou seja, eu sei as preferências do cliente. Para que eu uso isso? Se eu sei tua preferência, eu vou oferecer um produto conforme tua preferência. Isso é a ideia básica do marketing de relacionamento. Eu te conheço para oferecer. E aí, como eu te conheço, eu ofereço exatamente aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Então, vamos lá. Eu uso essas informações do comportamento do cliente para monitorar o alcance de distribuição do serviço? O agente comercial, ele monitora o alcance? Não. O agente comercial incorpora melhores ofertas da concorrência? Não. Ele mensura o retorno? Não. Por que não? Quem mensura o retorno é o setor de marketing do banco, não o agente comercial. Melhora o relacionamento interno nas agências. Ele usa a informação do cliente para se dar melhor com os colegas. Não. Ele usa a informação dos clientes para personalizar o atendimento às ofertas ao cliente. Letra E, questão clássica de marketing de relacionamento e customização. Questão 67. Uma proposta, a mesma coisa que a anterior, customizada, depende da capacidade do agente comercial de obter informações sobre... Olha só que bizarro. Na questão 66, ele dizia que tinha informações customizadas para quê? Para personalizar o atendimento. Na 67, é a mesma questão, só que ele só troca o que está no cabeçalho e o que está na resposta. Eu consigo customizar uma proposta quando eu tenho informações sobre os clientes. Então, aqui, as informações do cliente estão na resposta. Na 66 estava no cabeçalho. Aqui, a customização está no cabeçalho. Na 66 era a resposta. Cara, é a mesma questão. Caiu exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia. Para tu ver como a banca, às vezes, nem presta atenção no que ela coloca na prova. É a mesma questão. Então, 66 e 67, a mesma lógica. Matou a charada. 68. Prospecção. O que é prospectar? Prospectar é achar o prospect. Prospect é aquele cliente potencial. Então, a prospecção é a etapa em que eu faço o quê?
identifico os prospects, ou seja, meus clientes potenciais. Eu abordo o cliente, não, isso aqui já é abordagem, não é prospecção. Apresento os benefícios, não, isso aqui já é durante o processo de venda. Identifico os clientes potenciais, isso é prospecção. Obter maior número de informações sobre os produtos do banco, não, isso aqui é o planejamento da venda, mas não prospecção. Prospecção é prospectar clientes. Prospecção é prospectar clientes. Aqui eu não estou falando de cliente, aqui eu estou falando de informação sobre produtos. Isso aqui é pré-venda também, mas não é prospecção. E superar objeções também é durante o processo de vendas. Então, letra C é nosso gabarito. Questão 69. O agente comercial pode e deve, por meios próprios, medir a qualidade da prestação dos serviços. Como é que eu meço a qualidade? De novo, aquela clássica associação que a Sesgran-Hill faz entre qualidade e satisfação. Como é que eu sei que o serviço teve qualidade? Quando o cliente ficou satisfeito. Então, o agente comercial pode medir a qualidade perguntando o que para o cliente? Gostou? Está satisfeito? É isso que está na letra D de dado, que é o gabarito. Vamos ver as outras. Analisar. Ó, ele vê a qualidade analisando as necessidades e desejos? Tá, e cadê a satisfação dessas necessidades e desejos? Então, não, né? Simplesmente analisar a necessidade e desejo não é satisfazê-las. O foco aqui é satisfazer. Investigar os meios pelos quais o agente comercial mede a qualidade investigando os... Não faz sentido. Pesquisando os principais concorrentes, não faz sentido. Ressaltando as características principais dos produtos oferecidos, eu meço a qualidade ressaltando o meu produto. Não. Questão clássica da Sesgran-Hill. Qualidade ligado à satisfação das necessidades do cliente. Portanto, D de dado nosso gabarito. E a nossa última questão para finalizar. Se você assistiu as 3 provas, parabéns. Né? Se você assistiu só a sua, também não tem problema. Depois pode assistir as outras para aprender a matéria. Procurei explicar questão por questão. Espero que tenha gostado. Ao demonstrar os benefícios emocionais. Bom, então aqui é aquela questão dos benefícios, né? Benefício emocional é aquele benefício que ele não é algo tangível, que ele está nas emoções, nos sentimentos. Então vamos lá. O atendente deve realçar algo que seja uma emoção psicológico para o cliente. Vamos lá. Ampla gama de serviços de cobrança. Isso aqui é emocional? Não. Isso aqui é funcional. Ou seja, nós efetivamente temos uma ampla quantidade de serviços de cobrança. Nós temos isso, eu posso comprovar, isso aqui é funcional. Igualdade de competição. Cara, isso aqui não é emocional. Se eu consigo competir, eu tenho que provar isso, também vai ser funcional. Necessidades semelhantes. O que tem a ver? Nada a ver, não tem nada a ver. Essa letra C é uma viagem. Mais capacidade de poupança e longo prazo, ou seja, é financeiro, né? Tu vai poupar no longo prazo, então é financeiro. Maior estabilidade, segurança. O que é se sentir estável e seguro? Emoção. Portanto, letra E é o nosso gabarito. Com isso, encerramos, tá? Eu quero te fazer um pedido. Se você assistiu a aula inteira ou mesmo só a sua prova, ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários aí. Ou não ficou com dúvida, deixa o feedback nos comentários. Gostou da resolução? Gostou aí das... É um presente para vocês aqui. Então, te peço que deixa o like no vídeo aí, né, se você gostou, para mostrar que você gostou, para dar visualização para o vídeo. E deixa um comentário no vídeo aí também para mim, se você gostou, e a gente vai conversando. Beleza? Então, um grande abraço, espero que tenham gostado. Acesso ao meu grupo do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também, tá? Não esquece de deixar teu like, de fazer teu comentário, e se quiser, entra no meu grupo do Telegram com dicas aí de questões. Um grande abraço e até uma próxima.